Fala pessoal, muito boa noite. Professor Leandro, direto dos estúdios do Sou Concurseiro Vou Passar para todo o Brasil. Bem pessoal, vamos aqui início a nossa transmissão, a nossa live, para a gente trabalhar aqui a nossa terceira aula do tema de raciocínio lógico. Então, para a aula de hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir a questão que eu passei para casa, que eu pedi para você tirar foto da questão e resolver essa questão para a gente começar por ela nessa aula. E em seguida, a gente trabalha aqui os outros temas que versam justamente sobre a parte de sequências lógicas, tá bom? Então já acomode-se aí onde você estiver, pegue lápis, papel, borracha e caneta, aquele cafezinho do lado, aquele copo com água e vamos começar aqui os nossos estudos. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer toda a audiência de vocês nas nossas duas primeiras transmissões, tanto na segunda-feira quanto na terça-feira. Isso é muito importante, né? Esse retorno, esse feedback, para a gente conseguir entender onde que a gente pode melhorar, o que a gente deve manter nas nossas videoaulas aqui, nas nossas transmissões pelo YouTube, tá bom? Então fiquem muito à vontade para participar, fazer perguntas pelo chat e interagir aqui conosco, tá bom? Vez ou outra eu estou aqui dando aula para vocês, mas um olho no peixe, um olho no gato. Então, estou verificando aqui as informações, os comentários de vocês. Muito boa noite, pessoal que está chegando agora. Então, a gente vai interagindo aqui pelo nosso chat, tá bom? Lembrando, pessoal, a gente vai começar aqui o nosso estudo, mas eu já venho falando desde segunda-feira para vocês. Quinta-feira, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Sou Concurseiro Vou Passar, a gente vai ter aqui uma mega aula imperdível. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, colega concurseiro, para todo mundo assistir essa videoaula de amanhã, essa transmissão de amanhã. Amanhã, pessoal, como a gente vai ser o bicho, tá? Amanhã vai ser imperdível, tranquilo? Então, muito bem, na tela, treinamento de raciocínio lógico. Hoje, a nossa aula de número 3, tá? E aí, passando aqui as redes sociais para vocês, adicionarem lá. Vamos começar aqui a nossa bateria de questões. Então, pessoal, antes de começar a fazer esse exercício, eu vou colocar essa tela aqui que vocês já estudaram ontem comigo, um passo a passo para você resolver questões de orientação temporal. Que nada mais é orientação temporal, você se orientar no tempo, né? Ou seja, são questões que trabalham com a estrutura de datas e de calendários. Então, um passo a passo aqui, um modelo de exercício para a gente resolver, tá bom? O conteúdo dele é bem amplo, e aí eu fui selecionando um modelo de cada questão para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, quais foram os passos a passo que eu passei para vocês? Primeira estrutura do passo a passo. Construir uma semana a partir da data estabelecida. Segundo, dividir o total de dias pela quantidade de dias da semana, ou seja, o total de dias por 7, regra geral. E o terceiro era você comparar o resto da divisão com a semana que você formou. Então, se o resto da divisão desse 1, é porque era o primeiro dia daquela semana que você montou. Resto 2, segundo dia. Resto 3, terceiro dia. Resto 4, quarto dia. Resto 5, quinto dia. Resto 6, sexto dia. Agora lembra lá, quando o resto dava 0, qual era o significado, pessoal? Quando o resto dá 0, significa que a tua divisão é o quê? Exata. Ou seja, você foi até o final e não avançou mais. Então, sempre que o resto for 0, significa que é o último termo daquela sequência. Ou seja, nesse caso seria o último dia da semana que você montou. Tranquilo? Bem, então, fazendo aqui essa revisão, vamos corrigir a nossa questão de número 10. Lembrando que eu falei para vocês também, pessoal, se a banca usasse as seguintes expressões. Quais expressões? Daqui a tantos dias. Após tantos dias. Ou então, tantos dias depois, se a banca usasse uma dessas expressões que dão ideia de futuro, você começaria a construir a sua semana a partir do dia o quê, pessoal? Seguinte. Ah, Leandro, então quer dizer que eu sempre começo pelo dia seguinte? Não necessariamente, pessoal. Você começa a contabilizar pelo dia seguinte se a banca trouxer uma dessas expressões que dão ideia de futuro. Daqui a tantos dias, após tantos dias depois. Se a banca trouxer uma dessas expressões, aí sim, você começa a construir aquela tua semana a partir do dia seguinte. Leandro, e se a banca não trouxer essas expressões? Aí você pode começar pelo dia atual mesmo. Terça-feira, hoje, terça-feira. Se não vier essas expressões, você poderia começar pela terça-feira. Exemplo hipotético, tá? A gente sabe que hoje é quarta. Ah, Leandro, a banca não trouxe uma dessas palavrinhas. E eu sei que o ponto de partida é hoje, quarta-feira. Então começa de hoje, quarta-feira. Só começa do dia seguinte se a banca trouxer uma dessas expressões aqui que dão ideia de futuro. Tranquilo? Show de bola? Ou qualquer outra palavra que dê ideia de futuro, que lembre o amanhã. Então, vejamos a questão de número 10, pessoal. Uma questão muito interessante.
e aí você tem que ter cuidado para você não cair nas pegadinhas, beleza? Então, olha que legal essa questão da FGV, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A questão fala o seguinte, acompanha comigo. Wanda foi ao consultório médico em uma segunda-feira. Olha só, pessoal, ela foi ao consultório em uma segunda-feira. Show de bola. O médico disse que ela deveria tomar um comprimido de certo remédio todos os dias, durante 180 dias. Então, ela tomaria, pessoal, todo dia um certo comprimido, durante quantos dias? Durante 180 dias. Obviamente, ela vai tomar 180 comprimidos. Ponto, já que é um por dia e são 180 dias. Wanda começou a tomar o remédio no mesmo dia da consulta. Olha só, pessoal, ela tomou o remédio no mesmo dia da consulta. Qual foi o dia da consulta? Segunda-feira. Conclusão, ela tomou o primeiro comprimido na segunda, no dia da consulta. O segundo, ela tomou quando? Terça. O terceiro, ela tomou quando? Quarta. O próximo, ela tomou quando? Quinta. Depois, sexta. Depois, sábado. Depois, domingo. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu construí minha semana a partir da data estabelecida. Beleza. Ah, Leandro, mas por que você começou da segunda-feira? Porque nesse caso, pessoal, a banca ela não falou que seria daqui a tantos dias. A questão falou que ela começou a tomar o remédio no dia da consulta. Qual foi o dia da consulta? Segunda-feira. Então, se eu quero contabilizar os 180 dias, que são referentes aos 180 comprimidos, significa que eu vou ter que começar pelo primeiro dia que ela tomou o comprimido. Qual foi o dia que ela tomou o comprimido? Segunda-feira. Então, começa pela segunda. Não começou pelo dia seguinte, pessoal, porque a banca não trouxe aquelas palavrinhas. Daqui, após, depois, a banca não usou esses termos. Então, você começa, tomou o primeiro quando? Segunda. Então, começa na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Construiu a semana, show de bola. Continuando. Wanda começou a tomar o remédio no mesmo dia da consulta, que foi numa segunda-feira. E cumpriu exatamente o que o médico disse. Ou seja, pessoal, ela teria que tomar o comprimido durante o quê? 180 dias. A banca pergunta, olha a maldade da banca. O primeiro dia em que a Wanda não precisou tomar o remédio foi. Entenda, pessoal, a banca quer saber qual foi o primeiro dia que ela não precisou mais tomar o remédio. Ou seja, a banca, pessoal, não quer saber quando que ela terminou de tomar o comprimido. A questão não quer saber qual foi o último dia que ela tomou o comprimido. A questão quer saber qual foi o primeiro dia que ela não precisou tomar mais. Então, vamos raciocinar. Vamos supor que você descobriu que o último comprimido foi tomado numa terça-feira. Ela tomou o último na terça. Qual vai ser o primeiro dia que ela não toma mais? O seguinte, quarta. Vamos supor que ela tomou o último comprimido num sábado. Se ela tomou o último no sábado, qual é o primeiro dia que ela não toma mais? No dia seguinte, no domingo. Tranquilo? Então, cuidado com a pergunta. Vixe, professor, eu passei batido, eu nem prestei atenção nessa ideia que a questão estava querendo transmitir. Então, bora lá. O lugar de errar é aqui mesmo, tá, pessoal? É errar aqui para acertar no dia da prova, tá bom? Na verdade, eu nem me preocupo quando você erra a questão. A minha ideia é, vamos supor que você fez 10 questões. Leandro, eu errei as 10 questões. Beleza, mas você entendeu por que você errou? Você sabe onde está o teu erro? Sim. Você aprendeu com o erro? Sim, professor. Então, perfeito. Não interessa se você errou 40, 50, 100 questões em casa, contanto que você tenha tirado alguma lição. Por que eu errei? Por causa disso, disso, daquilo. Aí você vai lá depois e corrige, tá bom? Então, o lugar de errar as questões é aqui mesmo. Erra aqui para acertar no dia da prova, tá bom? Então, o que você vai fazer? Pessoal, de segunda a domingo, são 180 comprimidos, são 180 dias. Então, vamos pegar aqui, ó, 180. Vamos dividir por quanto, meus amigos? Por 7. E aí você vai pegar aqui o 18, obviamente que tem 2 dígitos. Então, vamos lá. Pega aqui o 18, pessoal. Se multiplicar por 3 dá 21. Passa, vamos por 2. 7 vezes 2, 14. 18 menos 14, 4. Aí você baixa esse zero solitário aqui, ó, fica 40. Multiplica por quanto? Por 5. 7 vezes 5, 35. 40 menos 35, deixa resto o quê? Deixa resto 5. O que isso significa, pessoal? Você pegou 180 dias e dividiu por quanto? Por 7. Então, você pegou 180 dias e dividiu em blocos de 7. A cada 7 dias, você forma o quê? Uma semana. Então, 180 dividido por 7, isso aqui corresponde ao quê, pessoal? A 25 semanas.
25 semanas. E o resto continua em quê, pessoal? Continua em dias. Então, você formou 25 semanas completas, aí você começou a semana seguinte. E na semana seguinte, você contou mais quantos dias? Você contou mais 5 dias. Lembra, pessoal, efetuou a divisão, o que interessa é o quê? O resto. Então, é como se você tivesse feito isso aqui, ó. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 20, 21, 22, 23, 24, 25 semanas que você fechou, de segunda a domingo. Aí você volta para o início e conta mais 5 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resto 5 significa que é o quinto dia da semana. Cuidado! Quem é o quinto dia da semana, pessoal? Sexta-feira. Significa que esse quinto dia da semana é o dia que você tomou o quê, pessoal? É o dia que você tomou o último comprimido. O último comprimido. Aí o aluno vem aqui, Leandro, sexta-feira, gabarito letra C. Pessoal, nada de letra C. Sempre que você terminar de calcular, volta para verificar o que a questão está pedindo. Ou seja, 180 dias correspondem a 25 semanas mais 5 dias. Significa que você tomou o último comprimido em uma sexta-feira. E aí, se eu tomei, pessoal, o último comprimido na sexta-feira, qual é o primeiro dia que eu não preciso mais tomar o comprimido? O dia o quê? O dia seguinte. Então, eu tomei o último na sexta. Qual é o primeiro dia que eu não preciso mais tomar? Eu não preciso mais tomar o comprimido no sábado. Então, sábado era a nossa resposta, pessoal. Sábado, letra D, e letra D de din-din. Então, letra D é o nosso gabarito, beleza? Ah, professor, eu caí na pegadinha, como eu falei. Errou aqui para acertar no dia da prova. Então, resto 5. Significa que o último comprimido foi tomado na sexta-feira. Você tomou durante 25 semanas mais 5 dias. Se eu tomei o último comprimido na sexta, qual foi o primeiro dia que você não precisou mais tomar o comprimido? A Wanda? No dia seguinte, no sábado. Então, o primeiro dia que ela não tomou mais foi no sábado, gabarito letra D de dado, beleza? E aí, gostou dessa questão? Vamos lá, pessoal, manda informação aqui, mensagem pelo chat. O que vocês acharam? Questão fácil, difícil, pegadinha? E aí é o que eu sempre digo, cuidado com o excesso de confiança, pessoal. Volta comigo aqui na tela. Às vezes você sabe muito o assunto e aí você já vai com aquela coisa na cabeça. Ah, já sei fazer isso aqui eu faço de olhos vendados. E aí o aluno vai com excesso de confiança, faz a questão, mas aí esquece de voltar para ler o que a questão está pedindo. O grande lance é esse. Lê a questão e verifica o que ela está pedindo. Aí você vai lá e marca. Beleza. Aí você começa a resolver a questão. Chegou num determinado resultado, antes de marcar o gabarito, releia o que a questão está pedindo, para verificar se aquilo que ela está pedindo bate com o que você encontrou. Ah, não, Leandro, ele quer outra coisa, ele quer a pegadinha. Aí você continua o seu cálculo, o desenvolvimento, beleza? Então, marca o que a questão pede, resolve, e antes de marcar o gabarito, releia o que você marcou sobre o que a questão estava pedindo, beleza? Então, questão 10, tranquila, show de bola. Dando continuidade aqui, pessoal, saindo agora dessa parte de orientação temporal, nós vamos trabalhar a parte de raciocínio sequencial, ou seja, sequências lógicas. Você deve já ter visto em prova vários modelos de questões de sequências lógicas. Então, nós temos sequências lógicas que trabalham com letras, com palavras, com figuras, né? Tanto figuras planas como figuras tridimensionais. Temos as sequências numéricas também. Ou seja, pessoal, sequências lógicas é um tema que cai bastante em provas de concurso também. Provas da FCC, prova da FGV, a banca VUNESP, pessoal, que é uma banca que elabora a maior quantidade de concursos, né, principalmente na região de São Paulo, faz muitos concursos públicos. Ela adora cobrar essa parte de sequências lógicas, de raciocínio sequencial. E aí, existe aqui uma infinidade de métodos para você resolver esse tipo de questão. Tem questões de sequências, pessoal, que trabalham com 2 ciclos alternados, tem questões de sequência que trabalham com 3 ciclos alternados, 4 ciclos alternados. Existem sequências, pessoal, que trabalham com as potências de 10, com as potências de base 2, ou seja, existem vários modelos de sequência. Essa aula é justamente para a gente resolver exercícios, para você se familiarizar com o tema. Então, não vale a pena a gente, por enquanto, ficar aprofundando muito na teoria. É apresentar para vocês aqui alguns modelos de exercício. O tipo de questão que a gente vai trabalhar nessa aula sobre sequências, tá? Lembrando que é um assunto bem amplo, são as sequências que trabalham justamente com os ciclos, pessoal, que você acabou de estudar de orientação temporal. Então, tudo que você aprendeu de orientação temporal, né, na aula de ontem e na aula de hoje, vai te ajudar a resolver boa parte das questões de sequências lógicas, porque o padrão
de raciocínio é o mesmo, beleza? Então eu escuto muito, né? Ah, professor, raciocínio lógico é difícil, raciocínio lógico é mais ou menos, eu sou meio emperrado em alguns assuntos, então você está no lugar certo. Pessoal, a parte de raciocínio lógico é como eu sempre falo, raciocínio lógico, para você se dar bem na prova, o que você tem que fazer? Aprender modelos de exercício, você tem que aprender padrões de questões. Então, as questões de sequências seguem um certo padrão. As questões de verdades e mentiras, outro padrão. A parte de proposições, outro padrão. Diagramas lógicos, outro padrão. Orientação temporal, tem outro formato. Então, você vai aprendendo receita de bolo, cada modelo de exercício, beleza? Então, sem mais delongas, sem esse blá, 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 vamos para a nossa questão de número 11 e eu vou comprovar para você que o que você já aprendeu de orientação temporal vai te ajudar resolvendo essas questões, tá bom? Então, vejamos o que nós temos aqui, pessoal. Prefeitura de Salvador, FCC. Na verdade, essa questão não é da FCC, tá, pessoal? Não sei por que está escrito FCC aqui. Essa questão é da FGV, tá? Anote aí, FGV. Mudou muita coisa, mas questão de concurso público. Então, FGV, Prefeitura de Salvador, 2019. Então, o texto fala o seguinte. Certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência, mantendo sempre o mesmo padrão, ou seja, pessoal, um ciclo. E aí, se você observar, você tem aqui, ó, Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Salvador, e aí reticências. A questão pergunta, a quingentésima letra dessa sequência é, ou seja, qual é a letra que ocupa a posição de número 500? É a letra A, letra L, D, S ou a letra V? Então, como é que você vai fazer para resolver esse tipo de questão? Pessoal, tem ou não tem um grupo de letras que está se repetindo? Sim. Qual é o grupo? Ó, Salvador, Bahia. De novo, Salvador, Bahia. Se ele continuasse a palavra inteira, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, e assim por diante. A questão pergunta a letra que ocupa a posição de número 500. Leandro, como é que eu faço isso? Facinho. Olha só, já separei aqui o slide para você. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dividir a parte que está se repetindo, né, em ciclos. Então, você tem aqui, ó, Salvador, Bahia, pausa. Salvador, Bahia, pausa, e assim por diante. Primeira coisa que você vai fazer, essa expressão Salvador, Bahia, em cada ciclo, em cada grupo, ela vai ou não vai ter a mesma quantidade de letras? Sim. Então, Salvador, Bahia tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui você tem um ciclo de 13 letras. Aqui outro ciclo de 13 letras. Aqui outro ciclo de 13 letras. Ou seja, pessoal, a cada 13 letras, você repete ou não repete o ciclo? Sim. Então, em vez de você sair escrevendo Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, várias vezes, e sair contando qual é a letra que está na posição de número 500, o que você faz? Seja esperto, né? Seja safo. O que você faz? Não são 13 letras em cada ciclo? Sim. O que ele quer saber? A posição. O ciclo já está montado, pessoal. Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. Então, você tem aqui um ciclo, ó. Salvador, Bahia. Só organizar isso aqui. Salvador, Bahia. Tem um ciclo de quantas letras aqui, pessoal? Tem um ciclo de 13 letras. O que você faz? Você pega aqui a posição. Qual é a posição que ele quer? De número 500, a quingentésima. 500 dividido pela quantidade de letras que você tem nesse ciclo. Tem quantas letras no ciclo? 13. Então, você vai pegar aqui e dividir por 13. Lembra da questão lá que falava da semana, pessoal? Tinham quantos dias na semana? 7. Por isso que você dividia por 7, porque eram os 7 dias da semana, tá? Se nesse caso aqui, pessoal, eu tivesse 10 letras no ciclo, seria divisão por 10. 14 letras no ciclo, divisão por 14. Então, você pega 500, divide pela quantidade de letras que tem no ciclo. 500 dividido por 13. Obviamente, você vai ter que pegar aqui 2 dígitos, né? Já que o 13 tem 2, então você vai pegar aqui 2 dígitos. E aí você vai multiplicar por um certo valor. Por exemplo, se você multiplicar por 4, isso aqui vai dar 52, vai passar. Então, você multiplica por quanto? Por 3. Aí você vai ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui dá quanto? 39. Aí você pega 50 menos 39. Quanto que dá 50 menos 39? 11. Aí você tem 11 para dividir por 13. O que você faz? Você baixa esse zero, fica o quê? 110.
E aí você pensa num número que, ao multiplicar por 13, se aproxima de 110. Por exemplo, se você multiplicasse 13 vezes 10, seria 130. Se você multiplicasse 13 vezes 9, seria, nesse caso, 117. Então, você multiplica por quanto? Você multiplica por 8. E aí, fazendo as continhas, ó, 13 vezes 8. 8 vezes 3, 24. Sobe 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Então, isso aqui dá 104. E aí, você tem 110 menos 104. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 6. Ou seja, pessoal, 500 dividido por 13. Você tem 38. 38 o quê, pessoal? 38 ciclos. Ou seja, 38 vezes completas que você escreveu a palavra Salvador, Bahia. Você escreveu, ó, Salvador, Bahia. 1, 2, 3, 4, 30, 34, 35, 36, 37, 38 vezes completas. Então, você fechou Salvador, Bahia 38 vezes. E aí, você começou um novo ciclo. E quando você começou esse novo ciclo, note que o resto é 6. O que é resto 6? Que você tem aqui mais 6 letras. Ou seja, você fechou aqui 38 ciclos na última letra, aí volta para o início, mais 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resto 6 significa que é a sexta letra. E qual que é a sexta letra, pessoal? A letra D. Então, letra D é a letra que ocupa a posição de número 500. E cuidado, a letra D, pessoal, é a letra D da palavra. E a letra D da palavra, ela está presente em qual alternativa? A letra D, ela está presente na alternativa C, de concurso público. Beleza? Dá para você, a letra D, o gabarito letra D. Não, é a letra D que consta na letra C. Beleza? Então, a quingentésima é a letra D da expressão Salvador, Bahia, beleza? Então, pessoal, o mesmo princípio lá de orientação temporal. Ou seja, efetuou a divisão. Se o resto tivesse dado 1, seria a primeira letra, letra S. Se o resto fosse 2, segunda letra, letra A. Se o resto fosse 3, letra L. Se o resto fosse 4, letra V, e assim por diante. Agora, se o resto fosse 0, lembra lá, sempre que o resto, pessoal, é 0, sempre que o resto é 0, significa que você parou o quê? No último termo. Nesse caso aqui seria o quê? Seria a última letra, né? Então, sempre que o resto for 0, é o último termo. É o mesmo princípio de resolução de questões da parte de orientação temporal, beleza? Então, se o resto fosse 0, seria o quê? Seria a letra A, beleza? A última letra do ciclo. Leandro, eu entendi mais ou menos, e aí, tem como a gente continuar aqui aprendendo? Claro que tem. Então, vamos lá, fortalecendo aqui, pessoal. Questão de número 12, olha o mesmo raciocínio, tranquilo? Então, vamos lá, vejamos. Um artista estava pintando uma faixa decorativa repetindo continuamente o nome do banco. Pessoal, qual é o nome do banco aqui? Ó? Banestes. Banestes. Aí escreveu aqui, ó, Banestes, 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 Ban, foi embora. Então, ele foi escrevendo infinitamente a palavra Banestes. Aí o texto diz, ele pintou 150 letras dessa sequência e parou para almoçar. A última letra pintada pelo artista foi letra A, N, E, S ou T. Então, vejamos, pessoal. A questão falou que ele pintou quantas letras? 150 letras e parou para almoçar. A questão pergunta. A questão não quer saber qual será a próxima letra a ser pintada, não. A questão pergunta qual foi a última letra. E aí, qual é o raciocínio que você vai adotar aqui? Ó? Nós temos aqui um slide pronto já. Pintou quantas letras? 150. Ele quer saber qual foi a última letra pintada. Ou seja, se ele pintou 150 letras e quer saber a última letra pintada, é a centésima quinquagésima letra que você tem. Ou seja, a letra de número o quê? 150. Então, basta você estruturar o ciclo. Banestes, está aqui, pessoal. Banestes, pausa. Banestes, pausa. Banestes, pausa e vai embora. Pessoal, Banestes tem quantas letras? Ó, 3 mais 3, 6 mais 2, 8. 8 letras. 8 letras. 8 letras. E vai embora. Então, você tem aqui, ó, Banestes. Ou seja, pessoal, você tem aqui vários ciclos, né? E aí, cada ciclo tem quantas letras? Cada ciclo tem 8 letras. Cada ciclo tem 8 letras. E aí, o que você faz? Como ele quer saber a última, qual foi a última? A centésima quinquagésima, ou seja, a letra de número o quê, pessoal? 150.
Então, você pega a posição, ó, 150, e divide por quanto? Você divide pela quantidade de letras que tem no ciclo. Pessoal, Banestes tem quantas letras? Tem 8 letras. Então, você divide aqui, obviamente, por 8. E aí, você vai pegar aqui o 15, que tem 2 dígitos. Se multiplicar 8 vezes 2, dá 16. Passa. Então, multiplica por quanto? Por 1. 8 vezes 1 dá 8. 15 menos 8, isso é igual a 7. O 7 não dá para dividir por 8. O que você faz? Você baixa esse zero solitário aqui, fica 70. E aí, multiplica por quanto, pessoal? 8 vezes 8. Quanto que dá 8 vezes 8? 64. E aí, 70 menos 64, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 6. Conclusão. 150, pessoal, dividido por 8, eu estou agrupando aqui de 8 em 8. A cada 8 letras, você forma que palavra? A palavra Banestes, que é o ciclo. Então, 150 dividido por 8 dá 18. 18 o quê, pessoal? 18 ciclos. Ou seja, 18 vezes que você escreveu a palavra Banestes por completo. Banestes, 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 18 vezes. E aí você começou, depois de fechar os 18 ciclos, Banestes, você começou o ciclo seguinte, e aí você contou o quê? Você contou mais 6 letras. Você contou o quê? Mais 6 termos. E aí é a sexta letra. Nesse caso, quem vai ser a sexta letra? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sexta letra é justamente a letra T. Letra T é a 150ª letra. Ou seja, a última letra que ele pintou foi a letra o quê? A letra T. E aí a letra T está presente na letra E, que é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então, volta comigo aqui na tela. O que vocês acharam desse modelo de exercício? Leandro, eu sei que basta seguir um padrão. Vamos lá, Marcos, comigo na tela cheia. Então, eu sei que a gente tem que seguir um padrão. Observa qual é a palavra que se repete infinitamente. Pega a posição, divide pela quantidade de termos do ciclo e compara o resto da divisão com as letras do ciclo que você tem estruturado. Ponto. Leandro, mas se eu tivesse assim que apelar, se eu não lembrasse no dia da prova, o que você teria que fazer? Cara, você teria que escrever de um por um. E aí é claro que a banca, obviamente, ela vai pedir uma posição bem distante. Para quê? Para evitar que você faça no braço. Às vezes a banca te dá uma colher de chá, às vezes ela pergunta, qual é a letra que ocupa a posição 42? Aí se você não lembrar do método, você pode fazer no braço, mas é um custo-benefício assim, muito baixo. Por quê? Geralmente a banca pede uma posição bem distante. Geralmente o que ela faz, pessoal? Ela pede a posição relativa ao ano do concurso. Então vamos supor que você vai fazer um concurso agora no final de 2020, ou então no início de 2021. Geralmente ela pega, qual é a letra que ocupa a posição 2020? Ou então qual é o termo que ocupa a posição 2021? Muitas vezes a banca faz isso. A FCC, a FGV, tá bom? Então, lembra do bizu que eu passei para vocês. Sempre que o resto for zero, significa que é o quê, pessoal? O último termo da sequência. Então, nesse caso, se o resto fosse zero, seria o quê? Seria o último termo. Aí, nesse caso, meus amigos, quem que é o último termo? Nesse caso, o último termo seria o quê? Seria a letra S da palavra Banestes na sequência, beleza? É sempre isso. Resto zero é o último termo da sequência. Por quê? Porque quando o resto é zero, significa que a divisão é exata. Ou seja, você foi até o final e não avançou mais. Você parou no último termo, beleza? Vamos continuando aqui para fortalecer mais esse raciocínio. Olha só, pessoal, como a banca FGV repete os modelos de exercício, né? 3 questões aí, questão 11, questão 12 e questão 13. Mesma linha de raciocínio, tá bom? Então, vejamos o que diz a nossa 13ª questão. Arthur escreveu sucessivamente a palavra Rondônia, obtendo a seguinte sequência de letras. Rondônia, 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 Ron, vai embora. Depois de escrever, olha só, depois de escrever 2018 letras, seguindo esse padrão, a próxima letra que Arthur deverá escrever é, pessoal, pensa comigo, ele escreveu o quê? 2018 letras. A questão quer saber qual é a próxima letra. Cara, pensa comigo. Se você já escreveu 2018, quem vai ser a próxima letra? A letra 2019. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2019 e vou dividir pela quantidade de letras que tem na palavra o quê? Rondônia.
Leandro, por que 2019? Pessoal, repito, ele já escreveu 2018 letras. A questão pergunta qual é a próxima letra que ele terá que escrever, que o Arthur terá que escrever. Ou seja, se ele já escreveu 2018, quem será a próxima letra, Marcos? A letra o quê? 2019. Ou seja, eu vou pegar 2019, que é a letra que ele quer, e dividir pela quantidade de letras da palavra Rondônia. Ah, Leandro, mas se eu quisesse fazer assim, ó, eu peguei 2018 e dividi pela quantidade de letras que tinha na palavra Rondônia. E aí, eu encontrei o último termo, que era justamente o quê? O último termo, nesse caso aqui, o 2018. E aí, para saber o 2019, eu só avancei uma letra na sequência. Também não tem problema. Dá para fazer assim também, tá bom? Mas eu já vou fazer aqui bem direto, tá? Então, tá aqui, ó. Depois de escrever 2018, então tá aqui, ó. Ele já escreveu 2018 letras. Ele quer saber quem é a próxima letra. Quem que é a próxima letra? A letra 2019. Então, já vou pegar aqui direto. 2019, dividir pela quantidade de letras que tem na palavra Rondônia. Então, você tem aqui, ó, Rondônia, Rondônia, Rondônia. Pessoal, Rondônia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. 8 letras. 8 letras. Vai embora. Então, você escreve aqui a palavra Rondônia. Tem quantas letras, pessoal? 8. E aí você pega aqui, ó, 2019, que é a posição que ele quer, que no caso aqui é a próxima, e divide por quanto? Por 8, que são as 8 letras que você tem na palavra Rondônia. Efetuando essa divisão, pessoal, vamos pegar aqui o 20, ó, que tem 2 dígitos. Se multiplicar 8 vezes 3, dá 24, vai passar. Vamos multiplicar por 2, ó. 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, 4. Aí você baixa 1, fica 41. Multiplica por quanto? Por 5, ó. 8 vezes 5, 40. 41 menos 40, isso aqui dá quanto? Dá 1. Aí você baixa o 9, fica o quê? 19. 8 vezes 2, 16. 19 menos 16, resta o quê? Resta o 3. Tradução, pessoal, bem básico isso aqui, né? 2019 dividido por 8. Significa que você está agrupando de 8 em 8. A cada 8 letras, você forma o quê? Um ciclo da palavra Rondônia. Então, 2019 dividido por 8, você tem 252 o quê? Ciclos, ou seja, 252 vezes que você escreveu a palavra Rondônia por completo. 1, 2, 3, 250, 251, 252, e aí eu fechei 252 ciclos, e aí comecei um novo ciclo. Só que nesse novo ciclo eu só contei o quê? 3 letras. Ou seja, pessoal, o resto 3 é a terceira letra. Ó. 1, 2, 3. Quem que é a terceira letra? A letra N, de navio. Então, significa que a letra que ocupa a posição 2019, olha só, a letra que ocupa a posição 2019, que é a próxima que ele quer saber, é a letra o quê? A letra N. E a letra N, pessoal, ela está presente na letra B de bênção, tá? Então, o nosso gabarito aqui, letra B de bola. Bacana? Leandro, qual seria a outra forma de resolver essa questão? Bem, pessoal, o outro método para você resolver essa questãozinha seria você fazer o seguinte, ó, você poderia pegar 2018, olha só, e dividir por quanto? Por 8. E aí, o que você teria aqui, ó? Olha só o que ia aparecer de resposta. 2018 seria a última letra que ele escreveu, tá? Então, você teria aqui, ó, 20. 8 vezes 2. Então, primeiro método. Segundo método. Então, você poderia pegar 2018, dividir por 8. Esse tem 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, 4. Baixa 1, 41. 8 vezes 5, 40. 41 menos 40 dá 1. Baixa 8, 18. 8 vezes 2, 16. 18 menos 16, resta o quê? Resta o 2. E aí, o que você tem aqui, ó? 252 o quê? 252 ciclos. E mais o quê? Mais 2 letras. E aí, pessoal, o resto 2, ó, pega aqui a palavra Rondônia, ó, Rondônia. O que é o resto 2? Significa que resto 2 é a segunda letra. Ou seja, pessoal, o cara que ocupa a posição 2018, ele é a segunda letra. Quem que é a segunda letra? A letra O. Beleza, a letra O.
Só que a letra O significa o quê, pessoal? A letra 2018, a última letra que ele escreveu. O que a banca quer saber? Qual será a próxima letra? Nesse caso, qual será a próxima letra? Se ele parou na letra O, a próxima letra será o quê? A letra N, beleza? Então, você poderia ter feito assim, ó, 2018 dividido por 8, resto 2, letra O, ou seja, a letra O é a última letra que ele escreveu, a 2018, como a questão queria saber a próxima, a 2019, da letra O. Quem que é a próxima? Letra N. E aí, letra N seria o gabarito. Mas por que eu preferi utilizar esse método aqui mais direto? Justamente para você não ter perigo de querer marcar a letra O como resposta e esquecer de que tinha que avançar uma letra. É como eu sempre falo, o mais importante é, efetuou uma parte dos cálculos, volta na questão para verificar o que ela está pedindo, para você não acabar passando batido quanto ao que a questão quer saber. Beleza? Então, pessoal, vamos interagindo aqui, vamos trocando uma ideia, né? Manda um alô aí, manda um hope aqui para a gente pelo chat. O que vocês estão achando da aula, né? A qualidade de imagem, o áudio tá bom, tá tudo legal. O ritmo da aula também. É importante que vocês conversem aqui conosco, tá? É meio solitário aqui, pessoal. O Marcos que não fala nada, é meio antissocial. Então, vamos aproveitando aqui a nossa noite de quarta-feira para aprender mais alguma coisa sobre sequências lógicas, beleza? Então, saindo aqui desse padrão, vamos agora para a questão de número 14, que é uma questão que trabalha com figuras, tá? Então, olha que legal essa questão também. Beleza? Vou enumerar aqui as figuras para você ter um norte. Questão 14. Já dá uma olhada na questão enquanto eu tomo água aqui rapidinho, tá bom? Bem, pessoal, então vamos retornando aqui a nossa questão de número 14, voltando aqui comigo na tela. Antes de a gente começar aqui a nossa resolução, antes que eu esqueça, pessoal, como eu falei desde o início da aula, desde segunda-feira eu estou frisando. Se você está gostando dessas aulas, te prepara para a aula de amanhã, quinta-feira, nesse mesmo horário. Eu tenho uma mega surpresa para vocês. Uma aula imperdível, que obviamente vai estourar o tempo, ela provavelmente vai ter 1h15, 1h30 mais ou menos, que a gente vai trabalhar vários modelos de questões, de exercícios. É uma aula imperdível e eu tenho uma surpresa aqui separado para vocês, beleza? Então, por favor, não percam a aula de amanhã. Imperdível, beleza? Então, questão 14, pessoal, vamos lá. FGV, Assembleia Legislativa de Rondônia 2019. O texto fala o seguinte: observe na figura a seguir a sequência de quadrados e numérios. A banca já te deu essa dica, né? Ó, e numérios da esquerda para a direita, com os números 1, 2, 3, 4 até o 2020. Obviamente, pessoal, você não vai escrever aqui 2020 quadrados e colocar o número em todos eles, né? Você não é louco. Beleza. A questão pergunta, o quadrado de número 2020, ele é o presente na letra A, ou seja, o quadrado com essa bolinha aqui embaixo. Letra B, o quadrado com a bolinha aqui no canto. Letra C, o quadrado com a bolinha aqui subindo. Letra D, o quadrado com a bolinha lá em cima. Ou o quadrado com a bolinha na parte superior. Bem, como é que você vai fazer para resolver esse tipo de questão? Olha só, pessoal. Primeira coisa. É como se você tivesse que desenhar todos os quadrados. Até ocupar a posição o quê? 2020. Obviamente, meus amigos, a banca ela tem que te dar algum padrão. Por quê? Não tem como você colocar todos os quadrados. Já pensou? Você pegar sua prova lá que não tem nem espaço. Desenhar 2020 quadrados, aí sair contando para saber qual cara está na posição 2020? Não faz sentido. Então, geralmente, quando a banca pede uma posição distante, significa que ali, pessoal, tem alguma artimanha, tem algum padrão, tem algum ciclo naquela questão para que você consiga identificar o padrão e verificar o que ela pede, tá bom? Responder o que ela pede. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui as imagens, a figura anterior, e aí ela pediu para você enumerar. Então, vamos aqui, ó, enumerando as figuras. Ó. Vamos lá. Aqui, figura de número 1, figura de número 2, figura de número 3, figura de número 4. Olha só, 1, 2, 3, 4. Depois, pessoal, 4. Depois, figura de número o quê? 5. Depois, figura de número o quê? 6. Depois, o que, pessoal? 7. Depois, o que? 8. Olha só, 8. Depois, o que? 9.
presta atenção. O que eu quero que você observe? É como se você tivesse aqui, pessoal, essa bolinha. Você tem um quadrado. E aí, o que está acontecendo? Olha só. Você tem aqui um quadrado. Se você olhar de uma figura para outra, o que está acontecendo com a bolinha? Ó? Primeiro, a bolinha começou aqui. Ó. Aqui é a bolinha 1. Depois vem para cá, ó, figura 2. Depois vem para cá, figura 3. Depois vem para cá, figura 4. Depois vem para cá, figura 5. Depois vem para cá, figura 6. Depois aqui, ó, desceu, 7. Depois ela vem para o meio desse lado, 8. Aí na figura 9, ele recomeça aqui, ó, o ponto de partida. Ele vem para cá de novo, ó, figura 9. Então, se você observar, as figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, da figura 1 até a figura 8, elas são todas o quê? Diferentes. Elas são todas o quê? Distintas. Mas se você olhar com calma, você vai perceber que a figura 9 ela é idêntica à figura 1. Observe, pessoal, o quadradinho é ou não é o mesmo? É. A bolinha está ou não está no mesmo lugar? Está, ó. Olha onde é que ela está aqui, ó, a bolinha. Então, olha onde é que ela está aqui, a bolinha. Olha para a figura, onde é que ela está? Na mesma o quê? Na mesma posição. Ou seja, pessoal, a figura 1 ela é idêntica à figura o quê? 9. Significa que, pessoal, eu vou de 1 a 8 com todas as figuras diferentes. Da figura 9 em diante, você começa a repetir. Ou seja, a figura 1 ela é idêntica, a figura 9 ela é idêntica à figura 1. Então, quando eu desenhar aqui uma figura 10, ela vai ser idêntica a quem? A figura 2. Quando eu desenhar aqui o quadradinho 11, ele vai ser igual a quem? Ao quadradinho 3, e assim por diante. Ou seja, pessoal, deu para sacar? Deu para manjar o que a questão está pedindo? Você tem aqui um ciclo de quadradinho. Você tem um quadradinho e aí o que se move? A bolinha se move no sentido anti-horário. Então, você tem aqui, ó, uma, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, 8 é onde fecha o ciclo. Do 9 em diante, ele começa a repetir. Aí depois ele começa, ó, 9. Se você continuar construindo quadradinhos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí vai começar de novo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí no 25º, de novo, 25, repete. Ou seja, pessoal, significa que se a figura 9 é igual à figura 1, significa que do 9 em diante ele começa a repetir. Ou seja, onde que começa o ciclo? Na figura 1. E onde que se encerra o ciclo, pessoal? Na figura 8. Por que que o ciclo se encerra na figura 8, meus amigos? Porque da 9ª em diante ele começa o quê? Repetir. Se ele começou a repetir, é porque você está reiniciando o quê? O ciclo. Ou seja, esse teu ciclo aqui, pessoal, ele vai ter o quê? Ele vai ter 9 termos, 8 termos, ó. O teu ciclo vai ter 8 termos. Por quê? Porque do 9º em diante ele vai começar a repetir. O que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter aqui a 10ª, a 11ª. E aí qual vai ser a posição? Ó? Já que aqui é a 10ª, aqui é a 11ª, a 10ª vai ser igual a quem? A 2ª. Então a bolinha vai estar bem aqui. Ó. A 11ª vai ser igual a 3ª. A bolinha vai estar bem aqui. E assim por diante. Então ele está só o quê? Está só repetindo. E aí o que você faz? Você vai desenhar todos até o 2020? Não. Você verifica o que a questão quer saber. O que o texto pede? A figura que ocupa a posição o quê? 2020. O que você faz? Pega a posição 2020 e divide pela quantidade de quadradinhos que estão dentro do ciclo. Cuidado! Tem quantos quadradinhos dentro do ciclo? São 9? Não, são quantos? 8. Por quê? Porque do 9º em diante começa o quê? A repetir. Então, o ciclo, pessoal, ele é do 1 até o 8, tá? Ó, o ciclo é do 1 até o 8. E aí você pega 2020 e divide por 8. E aí o que você vai ter? Ó? Pega o 20 aqui que tem 2 dígitos. 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, 4. Aí você baixa quem? O 2, fica 42. Multiplica por quanto? Por 5. 8 vezes 5, 40. 42 menos 40, 2. Aí você baixa quem? O 0. 8 vezes 2, 16. 20 menos 16, resta 4. Ou seja, pessoal, 2020 dividido por 8 é porque você está agrupando de 8 em 8 quadradinhos. Se eu estou agrupando de 8 em 8, a cada 8 eu formo o quê? Um ciclo. Então, 2020 dividido por 8
você tem o quê? 252 ciclos, né? Completos com 8 quadradinhos. E resto 4. O que é resto 4, pessoal? Que você tem aqui mais 4 quadradinhos. Ou seja, resto 4 é porque é o quarto quadradinho. Ó. 1, 2, 3, 4. Quem que é o quarto quadradinho? É esse camarada aqui. Ó. Então, esse camarada, ele é a tua resposta. Tá? Então, quarto quadradinho, ó, esse camarada aqui é a tua resposta. Ou seja, qual vai ser a alternativa? Vai ser o quadradinho de número 4, que ele tem justamente aqui, ó, a bolinha nessa parte superior. Então, a resposta é essa daqui, tá? Esse camarada aqui, ele é a resposta. Vamos verificar qual é a alternativa que traz esse quadradinho com a bolinha lá em cima. É justamente a letra o quê, pessoal? A letra E. E a letra E de quê, pessoal? A letra E de esperança. Letra E de esperança. Caso você quisesse, você poderia deixar a figura com a mesma estrutura. Olha só, isso aqui é a figura 1, figura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí do 9 em diante começa a repetir, não é isso? O que você poderia fazer aqui? Ó? Você poderia enumerar. A letra A, pessoal, a bolinha está aqui embaixo. Ela representa quem? Ela representa a figura de número 8. A letra B, a bolinha está aqui no canto. Ela representa quem? Ela representa o 7. A letra C está no cantinho aqui à direita. Representa quem? O 6. A letra D representa quem? O 5. E a letra E representa quem? O número quê? O número 4. Beleza? Que foi justamente o gabarito da nossa questão. Pessoal, aqui é a mesma linha de raciocínio para aquelas questões que tem a letrinha na palavra, para você analisar. Então, letra E é o nosso gabarito. É a mesma estrutura. Por quê? Lembra lá, se o resto desse em 1, pessoal, seria a primeira figura. Resto 2, segunda figura. Resto 3, terceira figura. Resto 4, como foi? Quarta figura. Resto 5, 6, 7, sétima figura. Agora lembra, se o resto fosse 0, pessoal, qual seria o raciocínio? Se o resto fosse 0, seria o último termo da sequência. Se o resto fosse 0, seria que figura? Seria a figura de número 8, que é o oitavo termo do ciclo, o último termo dessa sequência. Show de bola, pessoal? Deu para entender por que o ciclo variava de 1 a 8? Por quê? Porque a partir do 9 ele começava a repetir. Então, a partir do 9, você estava iniciando um novo ciclo. Beleza? Volta comigo aqui. O que vocês estão achando da aula? Tranquilo? Show de bola? Posso continuar aqui, pessoal, martelando exercícios, resolvendo mais questões? Então, vamos trabalhar agora outros modelos de questões. Pessoal, ainda dá tempo. Então, vamos lá, né? Questão 14 já foi, vamos agora para a questão de número 15. E aí você tem aqui uma questão de sequências mistas, tá? Sequências mistas. Todas as outras questões que eu resolvi com vocês, pessoal, tá bom? Voltando aqui, ó, da questão de número 11. Da questão 11 até a questão de número 14, foram questões de sequências que trabalhavam com o quê, pessoal? Que trabalhavam com o ciclo. Como assim, Leandro? Ciclo. Você tem um grupo de elementos que se repete o quê? Infinitamente. E naquele grupo de elementos que repete infinitamente, você estruturou um ciclo. Ponto. Beleza? Da 11 até a 14. Agora, a gente vai começar a trabalhar questões que não envolvem mais ciclos, e sim é o que nós chamamos de sequências mistas ou sequências alternadas. Leandro, o que são essas sequências mistas ou sequências alternadas? É quando você tem uma sequência numérica em que a banca começa a efetuar algumas operações. Por exemplo, multiplica por 2, subtrai por 3, multiplica por 2, subtrai 3. Ou então, multiplica por 7, divide por 2, multiplica por 9, divide por 4. A banca ela vai misturando as operações. Quais operações? As operações básicas, tá? Operações básicas, que obviamente você sabe quais são, né? Então, operações básicas, ou seja, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá? Essas operações básicas, né, estruturadas, dentro de sequências que nós chamamos de sequências o quê? Sequências mistas. Podem ser chamadas de sequências mistas, por quê? Porque são operações misturadas. Ou sequências o quê? Alternadas, beleza? Então, vejamos a nossa questão de número 15. Olha só o que ela pede, vamos lá. Na sequência de números, pessoal, vou escrever aqui, quem são os números?
4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34 e assim por diante. O primeiro termo, olha só o que ela diz. Ó, deixa eu colocar aqui mais para o canto, né? Então, você tem aqui, ó, 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36, 34. A banca pergunta, reticências. O primeiro termo, olha só, o primeiro termo que é maior do que 100 é o número. Qual é o primeiro número que é maior do que 100 nessa sequência? 122, 126, 132 ou 136? Bem, como é que você vai desenvolver essa questão aqui da PM São Paulo 2020? Você tem que saber quais são as operações que estão sendo efetuadas. Eu aconselho que você vá fazendo o quê? Sempre com termos consecutivos. Por exemplo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Vai verificando de um por um. Posições consecutivas, para saber se tem algum padrão. Então, vamos tentar verificar aqui qual é o mistério dessa sequência. É o tipo de questão que a banca fala assim, ó, a banca organizadora. Ô, candidato, eu estou pensando uma coisa. Adivinha o que eu estou pensando? É mais ou menos isso. Então, a banca vai te dar aqui uma pista sobre essas questões de sequências e você tem que decifrar o enigma da questão, tá bom? Então, vejamos aqui, pessoal, olha só. Pegando aqui posições consecutivas. Do número 4 para o número 8, você vai perceber que dobrou o valor, sim ou não? Sim. De 4 para 8, é ou não é o dobro? É. Então, do 4 para o número 8, é o dobro. É como se você tivesse aqui pegado o número 4 e multiplicado por quanto? Ó, por 2, porque dobrou o valor. 4 vezes 2, 8. Beleza. Do 8 para o número 6, o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu uma redução. Quanto que eu reduzi de 8 para o 6? Do 8 para o 6, você reduziu 2 unidades. Então, é como se você tivesse pegado aqui o 8 e subtraído quanto? Ó, 2. 8 menos 2, isso aqui é igual a quanto? 6. Entenda, pessoal, eu estou tentando montar aqui o padrão da questão. Não quer dizer que já vai dar certo, tá? Questões de sequências é método de tentativa e erro. É por isso que eu sempre falo. Às vezes o aluno é muito bom na matéria de raciocínio lógico, só que ele olha para aquela questão de sequência e ele não enxerga nada. Se você leu a sequência, leu uma, duas vezes, não entendeu, relaxa. Vai fazendo as outras e depois que você tiver desenvolvido as outras questões, você volta para essa. Não adianta você ficar trocando DR com a questão, brigando com a questão. Leu uma, duas vezes, não entendeu? Vai para a próxima. Quando você estiver mais tranquilo, relaxado, você volta e resolve a questão, tá bom? Então, estou construindo aqui um padrão. 4 para o 8 dobrou, então é como se estivesse multiplicando por 2. Do 8 para o 6, reduziram 2 unidades, então é como se estivesse subtraindo 2. Do 6 para o 12, pessoal, dobrou ou não dobrou o valor? Sim. Ó, estamos desenvolvendo um padrão, hein? Ó, do 6 para o 12, dobrou? Sim. É como se você estivesse multiplicando por quanto? Por 2. Do 12 para o 10, pessoal, reduziram quantas unidades? 2 unidades. Então, é como se você pegasse o 12 e subtraísse quanto? Ó, 2. 12 menos 2, 10. Pessoal, vamos tentar mais uma vez para verificar se dá certo. Ó. Multiplica por 2, subtrai 2. Multiplica por 2, subtrai 2. Pessoal, de 10 para 20, dobrou o valor? Dobrou. Então, é vezes 2. Do 20 para o 18, pessoal, reduziram? Quantas unidades? 2 unidades. Então, é 20 menos 2, que dá quanto? 18. Pronto, pessoal, volta comigo aqui. Ó. Você já decifrou o enigma da questão. Qual que é o padrão de construção dessa sequência? Multiplica por 2, menos 2. Multiplica por 2, menos 2. Multiplica por 2, menos 2. Leandro, por que você está fazendo uma operação por cima e outra por baixo? Efeitos didáticos, tá? Só para você entender aqui as operações separadas, mas poderia ser tudo por cima ou tudo por baixo, tanto faz. Qual que é o padrão da sequência? Multiplica por 2, subtrai 2. Multiplica por 2, subtrai 2. Leandro, é sempre vezes 2 e menos 2? Nessa questão, sim. Não quer dizer que toda sequência será esse padrão, senão ficaria fácil. Ou seja, pessoal, repito, a questão joga um padrão para você e você tem que usar olhos de Tandera. Olha para a questão. Cara, é isso, isso e isso. Decifrou o código. Leandro, eu não consegui sair do canto. Vai para a próxima questão, depois você retorna e tenta resolver, beleza? Então, o padrão aqui foi vezes 2 menos 2, vezes 2 menos 2. Poderia ser uma sequência operando com números diferentes. Vezes 3 menos 4, vezes 3 menos 4, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, do 18 para o 36, dobrou ou não dobrou? Sim, ó, 18 vezes 2 dá 36.
36 menos 2 dá quanto? 34. Então, vamos continuar. Se foi vezes 2 menos 2, quem vai ser o próximo, pessoal? Você subtraiu 2, agora multiplica por 2. 34 vezes 2, isso aqui dá quanto? 68. Multiplicou por 2? Beleza, agora o que você vai fazer? Subtrair 2. 68 menos 2, 66. E aí, quem vai ser o próximo, pessoal? 66 vezes 2. Quanto que dá isso? 60 vezes 2 dá 120. 6 vezes 2 dá 12. 120 mais 12, 132. Então, tá aqui, pessoal. O primeiro termo da sequência, ó. O primeiro termo da sequência, que é maior do que o número 100, é o número o quê, pessoal? É o número 132, gabarito letra C. De certeza, né, que você conseguiria fazer essa questão sozinho. É como eu disse, pessoal, questões de sequências lógicas, tem na internet, cara, que faz lama. Tem aos montes questões desse tipo. E é aquela velha história, é igual capim, cara. Quanto mais você corta, mais nasce. Então, questões de sequência. Leandro, até ontem eu fiz todas as questões de sequências, todos os modelos diferentes que existem. Se domingo, pessoal, houver uma prova, já vai aparecer um novo modelo de exercício. Ou seja, o que você tem que aprender? A maior quantidade de diversidade de modelos de questões. E você vai perceber que à medida que você vai treinando, você vai conseguindo enxergar mais facilmente as sequências. Então, você pega uma bateria de exercícios diferentes, de sequências, você resolve. Você vai perceber que fez uma prova X, uma prova Y. Você vai perceber que se cair uma questão de sequências, você vai ter uma facilidade maior para resolver aquele tipo de questão. Você vai ficar familiarizado. Agora, efeito contrário também acontece. Pessoal, volta comigo aqui. Já viu aquele aluno Netflix que ele só assiste a videoaula, não faz uma anotação, e aí quando ele vai fazer a prova, ele tem aquela sensação, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar, mas eu não consigo sair do canto. É a mesma coisa. O aluno que só assiste a videoaula e não tenta fazer o exercício sozinho, ele vai para a prova, vai ter a sensação que já viu aquele tema, mas ele não consegue o quê? Desenvolver, porque ele não criou o hábito de fazer as questões. É como eu sempre digo, uma coisa é você fazer a questão comigo aqui, ó, te ajudando, te dando auxílio. Outra coisa é você tentar fazer a questão sozinho. Então, o conselho é, depois, né, quando passar essa semana, pegue todos os exercícios que eu passei aqui e tente fazer sozinho. Se você emperrar em alguma coisa, aí você vai lá e vê o comentário anotado. Mas não é para toda hora ficar colando, tá bom? Então, vamos aqui a mais uma questão, pessoal, para a gente poder fechar essa nossa videoaula, tá? A gente está estourando aqui o nosso tempo já. A produção já está informando aqui que tá para estourar o tempo, então vamos lá. Questão 15. Olha que massa, que show de bola. Cara, massa essa questão 16. Por que ela é legal? Porque ela trabalha com números quadrados perfeitos. Lembra? O que são números quadrados perfeitos? São aqueles números que possuem raiz quadrada exata, que podem ser transformados em potência de 2. Como assim, Leandro? Potência de 2. Pessoal, potência de 2 é aquele número elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se você quisesse construir aqui, ó, 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que dá quanto? 4. O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá quanto? 9. O que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que dá quanto? 16. Ou seja, quadrado perfeito é aquele número que vezes ele mesmo gera uma potência de base 2, ou seja, aquele número elevado ao quadrado, tá? O número elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Potência de base 2 seria 2 elevado a 1, 2 à segunda, 2 à terceira, 2 à quarta. Distinto, tá? Então, por que eu estou falando isso? Ó? Olha que legal essa questão. Observe a sequência. Você tem aqui, ó, 4 sobre 9. Próximo termo, 25 sobre 16. Próximo termo, 36 sobre 49. Próximo termo, 81 sobre 64. Aí a banca pergunta quem é o próximo termo. Interrogação dividido por interrogação. Qual é a opção correta? Qual é o próximo termo da sequência? 81 sobre 100? 100 sobre 81? 100 sobre 121? 121 dividido por 100? Ou 81 dividido por 121? Olha que interessante, pessoal. Vamos reescrever essa sequência aqui, ó. No lugar do 4 sobre 9, vem aqui, ó, 4 sobre 9. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá quanto? 4. No lugar desse 4 aqui, eu vou escrever o quê, pessoal? 2 vezes 2. É ou não é a mesma coisa? Sim, ó, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2.
No lugar desse 9, pessoal, o que é o 9? É 3 ao quadrado. É a mesma coisa que quanto? 3 vezes 3. Então, no lugar desse 9, eu vou colocar 3 vezes 3. Vou transformar em multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4 que você tem aqui. 3 vezes 3, 9 que você tem aqui. Quem é o próximo termo? 25 sobre 36. Pessoal, o que é 25? 5 vezes 5, que dá 25. O que é 16? 4 vezes 4, que dá 16. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. Próximo termo, 36 sobre 49. Pessoal, dois números, o mesmo número que vezes ele mesmo dá 36. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Pessoal, próximo termo, um número que vezes ele mesmo dá 81. 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá quanto? 81. E para dar esse 64 aqui embaixo, 8 vezes 8, 64. Se vocês observarem, quem vai ser o próximo termo? O próximo termo, pessoal, ele é um número vezes ele mesmo. Um número a parte de cima e um número distinto embaixo. Olha só o que está acontecendo, uma espécie de zigue-zague. 2 vezes 2, 2 vezes 2. Aí depois você veio para onde? 3 vezes 3. Está aqui, ó. Você começou daqui, ó. Olha só. Olha aqui o padrão. Olha só o que está acontecendo. Você começou aqui, ó. Ponto de partida foi 2 vezes 2. Aí você veio aqui para baixo, ó, 3 vezes 3. Foi isso, ó? 2 vezes 2, 3 vezes 3. Aí depois você veio aqui, ó, fez essa parte de baixo, ó, 4 vezes 4. Depois você subiu para onde, ó? 5 vezes 5. Depois você veio aqui para o lado, ó, para o lado 6 vezes 6. Depois 7 vezes 7. Depois 8 vezes 8. Depois 9 vezes 9. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Um zigue-zague, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 3. Aí aqui a próxima ele começa por baixo. 4 vezes 4, depois 5 vezes 5. Aí depois vai para o lado, ó, 6 vezes 6, depois 7 vezes 7. Aí depois vem para o lado, 8 vezes 8, depois 9 vezes 9. Então, é tipo assim, ó, por cima, por baixo, por cima, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima e assim por diante. Então, a construção dele foi justamente essa, ó, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Aí para o lado, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Para o lado, 6 vezes 6, 7 vezes 7. Para o lado, 8 vezes 8, subiu 9 vezes 9. Então, pessoal, se agora está em cima, vai ser o valor aqui do lado, 9 vezes 9. Quem vai ser o próximo? 10 vezes 10. E aqui embaixo vai ser o quê, pessoal? 11 vezes 11. Então, seguindo o raciocínio, ó, por cima, por baixo, por cima, por cima, por baixo, por cima. Dá para até fazer uma musiquinha, né? E aí você vai ter aqui, ó, 10 vezes 10 dividido por 11 vezes 11. Ou seja, pessoal, o que é 10 vezes 10? 100. O que é 11 vezes 11? Pessoal da tabuada, isso mesmo, 121. Então, o próximo termo da sequência é justamente isso, ó, 100 dividido por 121. 100 dividido por 121, gabarito letra C, e letra C de concurso público, pessoal. É a nossa resposta, letra C, beleza? Pessoal, volta comigo aqui na tela. Como eu já falei para vocês, tá? Essa é a nossa terceira aula, nossa terceira transmissão. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa aula por aqui, na questão de número 16. Eu havia separado a questão de número 17 com outro formato para a gente resolver, mas vai ter que ficar para a aula de amanhã. Lembrando, a aula de amanhã, aula imperdível, questões, novidade aqui para vocês e uma surpresa que eu tenho certeza da qual vocês vão gostar bastante. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vocês que me aguentam ouvir falando aqui várias vezes, o pessoal do chat aqui está interagindo comigo. E aí, a paciência que vocês têm, pessoal, de me ouvir explicando aqui a mesma coisa várias vezes, detalhando. É justamente como eu sempre falo, pessoal, é o processo de repetição que faz com que você aprenda. Na minha cabeça não funciona assim, eu tenho 10 alunos, tem 2 alunos que são muito bons, tem 8 alunos que são bem ruins. Tenha certeza que eu vou lutar pelos 10 alunos. Eu vou fazer com que aqueles 2 alunos que são muito bons consigam se manter no ritmo para evoluir, e também vou fazer com que aqueles 8 alunos que têm dificuldade
consigam alcançar aqueles outros dois. Então, pessoal, é coração de mãe que a gente vai varrendo todo mundo, levando todo mundo o máximo possível. Não tem coisa melhor para mim, tá? Dando aula todo esse tempo para concurso público, você chegar para mim e falar: Leandro, eu consegui vencer o meu medo em raciocínio lógico, eu consegui superar as barreiras. Antes a matéria para mim não fazia muito sentido, mas agora eu já consigo ter uma certa tranquilidade quando eu vou fazer as provas. Eu já não fico com medo de que o edital venha cobrando o RLM, o raciocínio lógico e o raciocínio matemático. Então a intenção é justamente essa, tá, pessoal? Contem comigo para o que vocês precisarem, é como eu sempre falo. Às vezes o aluno que está assistindo a aula aqui, ele não é nosso aluno das turmas presenciais, nem é nosso aluno dos cursos online. Mas, pessoal, eu sou professor em todo canto, então não tem essa, Leandro, eu sou professor, não precisa nem se identificar. Eu sou aluno do curso X, não chega. Leandro, dá para tirar uma dúvida minha? Me manda uma mensagem via WhatsApp, me manda um e-mail que eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para poder tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Muito boa noite, contem comigo para aprender essa bendita matéria e eu aguardo vocês todos amanhã. Pessoal, vamos estourar aqui de comentário, mensagens pelo chat e conto com todos vocês aqui na nossa transmissão imperdível amanhã nesse mesmo horário de quinta-feira, beleza? Um forte abraço, muito boa noite, nada de ver novela, televisão, jornal, vai estudar, tá bom? E a gente se encontra amanhã, pessoal, imperdível. Até lá, tchau, tchau.